Olá, meio friozinho aqui em São Paulo. Tô até de moletom aqui hoje. Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou projetando a aula e vou fazendo uma introdução, tá? Então, quem já entrou aí, seja bem-vindo. Pessoal, só ir clicando no link lá e a equipe vai aceitando aqui todos que forem entrando. Deixa eu só projetar nossa aula aqui. Opa, peraí, caiu aqui. Prontinho. Então, tá aparecendo aí para todos, eu acho que é a aula, né? Fazendo um teste aqui de áudio. Qualquer coisa, vocês avisem se está dando para ouvir bem. Os seus slides estão passando, tá? Por favor. Então, vamos lá. Então, gente, o intuito da aula aqui hoje é a gente falar sobre a abordagem das arritmias, tá? Arritmia na emergência. Eu e meus colegas aqui, doutor Henrique e doutora Karina, fazemos parte aí do curso Eletrocardiograma no Ato, que inclusive nós vamos reinaugurar ele no final da aula, vou explicar para vocês como é que funciona depois, tá? Mas a ideia dessa aula, na verdade, é fazer o pessoal perder o medo de emergência cardiológica, né? Tudo que a gente vê de arritmias, que mais assusta o pessoal em pronto-socorro quando não é trauma, é coração, né? Então, já fala que tem alguém com dor no peito, fala que tem alguém lá na emergência com uma palpitação, tem alguém instável, falou esse termo instabilidade hemodinâmica lá na emergência, na UTI, pelo amor de Deus, né? O pessoal já apavora. Então vocês vão ver que quando a gente segue certinho a diretriz e quando a gente tem o domínio do assunto, não precisa se assustar, né? Então hoje eu vou falar para vocês aqui, eu vou dar uma, uma pincelada geral aí nas arritmias e junto com isso, eu vou falar alguns casos clínicos, situações aí que a gente se depara na emergência, que o pessoal às vezes se enrosca ou às vezes não sabe o que fazer, ou acaba tomando uma conduta errada, né? E muitas vezes eu gosto de frisar uma situação que é a seguinte: às vezes você não ter pressa e não fazer nada para o paciente naquele momento está fazendo mais do que fazer alguma coisa por embalo, porque ouviu falar, porque aprendeu de orelhada, tá? Então, emergência, se você não para, se você não estuda, se você não faz a sequência de fatos que tem que ser feita, você acaba, às vezes, causando mal, você acaba fazendo uma iatrogenia no paciente. Então, é isso que a gente vai dar uma pincelada aqui para vocês, bem legal. Vou mostrar vários macetes aqui da prática, o que eu, como arritmologista, faço, oriento, eu trabalho muito com residentes, trabalho em terapia intensiva cardiológica, trabalho em grandes hospitais aqui em São Paulo e a gente acaba vivenciando muito isso, tá? Então eu fiz um apanhado geral do que eu vejo mais, que o pessoal erra, que o pessoal patina aí para estar mostrando para vocês o que de fato deve ou não ser feito, né? Então o que a gente vai fazer hoje é desmistificar um pouco, né, a arritmia e tirar um pouco esse medo que a galera tem de atender a arritmia na emergência. Ou pelo menos o que não fazer com as arritmias na emergência, às vezes você está ajudando mais do que fazendo algo em si. Um mito que a gente ouve falar muito aí, que isso aí até às vezes até dói no ouvido do arritmologista, essa frase aqui, ó, quem nunca ouviu, né? Arritmia doidona é igual a mildarona. Arritmia doidona, ou seja, chegou lá um paciente com uma queixa lá a esclarecer e foi feito um eletro lá na triagem, na emergência, muitas vezes o paciente, dependendo do lugar que ele está,
Quando ele passar pela triagem, a enfermeira já vai fazer um eletro para o médico avaliar, né? E aí, eu não sei que arritmia é essa, eu não sei que arritmia, eu não sei como que eu vou tratar essa arritmia, não faço nem ideia que arritmia é essa. Então, criou-se um lema errado, tem um dos mandamentos da arritmia aí que criaram errado, erroneamente, que é a arritmia doidona é a glimodiarona. Tá correto isso, gente? Lembra que eu falei? Se você não sabe o que faz, cuidado para não fazer o mal, cuidado para não criar uma aterogenia. Então, isso de arritmia doidona igual a mildarona, isso não existe. Nosso padre Quevedo já ensinou isso para gente. Isso não existe, pelo amor de Deus. Às vezes você faz uma mildarona, inclusive eu vou mostrar nos casos clínicos aqui para vocês, você fazer uma mildarona para uma arritmia, você pode agravá-la e muito, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Por isso que a gente tem que sistematizar, tem que identificar, muitas vezes nem precisa identificar a arritmia corretamente, eu vou mostrar isso para vocês. Mas não é qualquer arritmia tascar a mildarona, vocês vão ver que muitas vezes na prática é feito isso. O pessoal está lá na emergência, não sabe o que faz, ou está num serviço que não tem retaguarda de cardiologia, muito menos de arritmologista, e vai lá e sai dando a mildarona para todo mundo, né? E não é bem assim, até porque não só no contexto endovenoso, que é feito ali na emergência, na unidade de terapia intensiva, a mildarona, às vezes a pessoa fala, eu vou fazer aqui, se funcionar, eu vou deixar esse paciente com a mildarona. Ou se não funcionar, eu vou deixar ele com a mildarona também, porque às vezes não resolveu aqui agora, mas se eu impregnar ele, esse é o termo que a gente usa, se eu impregnar ele com a mildarona, ou deixar ele usando a mildarona, de repente eu posso estar fazendo um bem para ele. Né? Às vezes não reverte aqui, mas reverte lá em casa. Cuidado, tá? É, a mildarona, gente, quando a gente usa ela, olha só, eu peguei isso aqui de um cursinho de cardiologia, um cursinho famoso aí que ensina o pessoal para prestar a prova de título de cardiologia, inclusive. A gente tem que tomar muito cuidado, porque não é simplesmente dar a mildarona. Se eu usei a mildarona na fase aguda e não deu certo, eu vou deixar esse paciente com a mildarona? Será que eu devo deixar esse paciente com a mildarona? Olha o tanto de efeito colateral que ela pode dar, tá? Uma droga tão falada e tão usada aí, às vezes até erroneamente na prática, pode alterar a nossa tireoide, pode piorar a arritmia, ó. Olha lá, o eletrocardiograma mostrando um aumento do intervalo QT, que é um intervalo aí pró-arritmogênico, ou seja, eu estou usando ela para uma arritmia que eu posso agravar a arritmia dependendo qual for. Eu posso causar tanto hipo quanto hipertiroidismo, eu posso prejudicar o fígado, posso causar pneumopatias, fibrose, alterações oftalmológicas. Então, não é simplesmente assim, eu vou dar a mildarona, eu vou fazer essa medicação no cenário agudo crônico. Eu tenho que conhecer a droga, eu tenho que saber o porquê que eu estou usando, e não simplesmente usar ali a Deus dará, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então, estão avisando aqui que não está passando a apresentação. Peraí que estão. Peraí que eu recebi um recado aqui que o slide não está passando. Só voltar aqui, então, peraí. Me avisaram aqui que não está passando o slide, gente. Perdão, então, pera. Deixa eu só sair da apresentação e eu apresento de novo aqui. Só um minutinho.
E agora, está aparecendo aí? Vou esperar a confirmação da equipe Agora aqui. tá aparecendo, tá direitinho. Ah, tá passando o slide? Tá passando. Ah, então tá. Desculpem aí, pessoal, aqui. Demorou um pouquinho para me avisar que eu não tinha visto. Ó, então, mas não muda, né? O que eu falei aqui é só agora exemplificando o que eu falei dos efeitos colaterais aí da mildarona, o que a gente tem que tomar cuidado, né? Então, não é simplesmente usar aí a medicação por usar, tá bom? E tá ok. Então, toda vez que um paciente chegar numa emergência, quando eu for prestar o primeiro atendimento para ele, o que eu tenho que estar sabendo também? Tenho que ver o que eu estou procurando, né? Por quê? Esse paciente chegou com o quê? O que ele está se queixando? O que eu vou buscar ali naquele eletrocardiograma? Uma arritmia, eu vou buscar alterações sugestivas aí de uma síndrome coronariana aguda, de um bloqueio, né? Então, assim, tudo, porque senão a alteração ali está tão óbvia ali na nossa cara, né? Aqui como mostra na figura, e você está ali perdendo tempo procurando algo que está escancarado na sua cara, entendeu? E é isso que a gente tem que saber toda vez que a gente vai fazer a abordagem de um paciente que chega com uma arritmia ali num cenário de emergência, tá? Vários são os sintomas que podem ser causados por arritmia, isso aqui muitos de vocês já sabem, tá? Isso aqui a gente não precisa, tá, ficar frisando, né? Desde palpitações, cansaço, dor no peito, visão turva, tontura, algumas às vezes até engana, né? Quantas vezes uma paciente já chegou com tontura ali no pronto-socorro, vocês ouviram falar que o médico falou para ele, isso aí é labirintite, isso é labirinto, isso aí não tem nada a ver com arritmia, não. E às vezes nem colocou um oxímetro, às vezes nem palpou um pulso, às vezes nem fez um eletrocardiograma para ver se tinha alguma alteração do ritmo cardíaco, né? Ou o paciente estava lá com uma visão turva, falou, isso aí pode ser hipoglicemia, pode ser a pressão, né? E não colocou, não palpou o pulso ali, não pôs um oxímetro, não monitorou o paciente, não pediu um eletro. Sudorese excessiva também, tá calor, tá calor, por isso que o paciente está ali suando bastante. Então, assim, às vezes os sintomas não vêm tão escancarado na nossa cara, né? Uma palpitação, uma dor no peito, uma dispneia. Então, tem que sempre fazer uma busca ativa. E qualquer sintoma que te vincula a pensar em um aparelho cardiovascular, não é só a pressão que a gente tem que ver, né? Vê a frequência cardíaca, dá uma auscultada ali na dá uma auscultada ali no aparelho cardiovascular, vê se tem uma frequência ali aumentada ou reduzida, né? Faz um eletrocardiograma ali para constatar, entendeu? E aí, se for dar alta para esse paciente, dá alta com mais segurança, com mais tranquilidade, tá bom? Quer ver como pode enganar também? Quando a gente fala assim, ó, isso aqui, como arritmologista, eu recebo muito eletro o tempo todo, né? Eletrocardiograma, e eu evito ao máximo responder um eletrocardiograma sem saber o quadro clínico, sem saber de qual paciente que eu estou falando, sem saber por quê. Olha só essa pergunta. Olha que perguntinha capciosa. 148 de frequência cardíaca é uma frequência cardíaca normal? E aí, se fosse para responder, olha só como uma perguntinha do mal, né? 148. E tem resposta para isso? Tem. A resposta é o quê? Depende. Por que depende? Depende do quê? Perfil do paciente que eu estou falando, né? Por exemplo, um pitoquinho desse aqui, ó, bonitinho aqui, do olhinho claro, bebezinho, 140 e pouco de frequência, isso é normal para ele, né? Um RN, um recém-nascido, uma criancinha mais jovem, né? Não pode ser normal, mas se eu estiver falando de um idoso, de um obeso, de uma gestante, a gestante pode ser também, dependendo o período gestacional na qual ela se encontra, pode ser um pouco mais taquicárdica também, mas é
muito importante a gente saber identificar o paciente e o perfil do paciente que eu estou falando, entende? Então, por isso que a gente fala, se eletro está normal, aí você vê lá uma frequência de 140. Tá, normal para quem? Qual o perfil de pacientes? O contrário também, uma frequência ali de 40, a sinusal. Frequência de 40 para um bebezinho desse é normal? Entendeu? Lógico que não. Mas e para um Neymar, e para um atleta? Pode ser normal, tá? Então, sempre quando a gente vai falar assim de frequência, isso aí são conceitos relativos, né? Frequência cardíaca, ela pode se manifestar tanto para mais quanto para menos nas TAC e nas bradiarritmias e de uma forma aí relativa, dependendo do perfil do paciente que nós estamos falando, tá? Então isso é muito importante. E além do perfil do paciente, se ele apresenta alguma comorbidade, algum problema, por exemplo, de tireoidopatia, no hipertireoidismo, geralmente são frequências maiores, no hipo, menores, anemia, febre, dão taquicardias, então tem que ver o contexto clínico que a gente está falando também, né, além do perfil do paciente em si, tá bom? E aí nós chegamos propriamente na arritmia da emergência. Toda vez que chegar um paciente aí com uma suspeita de arritmia, um ataque, uma bradicardia na emergência, tem um lema que a gente usa que é quem comove, ganha move, ou seja, se o cara te comoveu e ele chegou lá andando, conversando, ou seja, de maca, numa ambulância do SAMU, numa ambulância do resgate, ou trazido de carro, ele merece um móvel, um mnemônico para você gravar aí, ó. Toda abordagem de arritmia, inclusive isso aqui é proposto pela American Heart Association, tá? A AHA. O que você vai fazer com esse paciente? Vou monitorar, tá? Vou monitorar, vou deitar esse paciente na maca, monitorar, vou fazer uma oximetria, ver quanto é que está a saturação de oxigênio desse paciente, vou pegar um acesso venoso, o paciente está lá com 180 de frequência, você vai monitorar, você vai ver a oximetria, você vai pegar um acesso, ele pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória, e se ele tiver sem VA, será que eu já pego o acesso venoso assim na hora? Você vai esperar ele piorar mais, você vai esperar ele ficar responsivo? Você vai esperar ele evoluir para uma PCR para você pegar um acesso na correria? Não, por isso que a AHA já propõe isso aqui. E o E de exame físico barra eletrocardiograma, né? Que você vai fazer o eletro aí de 12 derivações. Então, chegou um paciente na emergência, dor no peito, palpitações, cansaço, com tontura, visão turva, alguns sintomas daqueles que a gente mencionou, né? Principalmente são pacientes aí já mais idoso, ou com comorbidades, ou já tem um histórico de arritmia, vem ele ou algum familiar junto com ele falando que ele já tem um histórico de arritmia, eu tenho que fazer uma abordagem padronizada. Isso aqui que se chama padronização. Eu vou padronizar o que eu vou fazer com ele. Se não sabe o que vai acontecer, você vai chegar, você vai olhar a pupila, você vai chegar, você vai querer ficar olhando as mãos do paciente, você vai ficar olhando várias coisas ali que não tem, às vezes, muitas vezes, sentido. Então, isso aqui a gente chama de abordagem sistemática. O que é abordagem sistemática? Eu tenho que chegar e tenho que estabelecer o que é mais importante, as prioridades. O que eu vou priorizar nesse paciente? O que eu tenho que ver nele? E o MOVE ajuda você a garantir essa abordagem sistemática numa primeira avaliação, tá? O E, para a gente lembrar também se ele está estável ou instável, e no caso de arritmias, também pensar em brade ou taquicardia. Esse slide aqui, tá? Tirem um print, quem tiver no celular, se tiver alguém vendo a foto pelo notebook aí, tira uma foto, tire um print, isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui é toda a sistematização que a gente consegue fazer, abordagem sistemática de um paciente que chega com arritmia na emergência, na UTI, seja numa UBS, seja numa enfermaria, um paciente que foi acionado um código amarelo, lá depois um código azul, você não sabe o que está acontecendo. Então, isso aqui é a padronização de como você vai prestar o atendimento de uma arritmia para um paciente grave, tá?
eu vou falar um pouco sobre isso. Isso aqui é muito importante. Isso aqui também, isso é um algoritmo, inclusive, proposto pela AHA, pela American Heart. E depois disso, vou falar uns casos práticos aí, clínicos práticos aí do dia a dia que a gente acaba vivenciando bastante. Mas, chegou um paciente com arritmia. Então, o que eu vou fazer? MOV, né? Monitor, oximetria, acesso venoso e eletro/exame físico, tá? Fez um eletro lá de 12 derivações. Não consegui fazer o eletro na hora, ele vai estar monitorado, eu já consigo ter uma ideia ali do ritmo, ou se ele está TAC, se ele está bradicárdico também, né? Eu consigo estar vendo ali quando eu monitorei esse paciente, eu já consigo estar vendo. E o E, lembra que eu falei o último E lá? Para lembrar de estabilidade, se ele está estável ou instável. Já nós vamos falar, vou reforçar os critérios de instabilidade, tá? Tem até um mnemônico que a gente usa aí, que é um mnemônico dos 5Ds, que é de dor torácica, uma dor torácica anginosa principalmente, D de dispneia, tá? Diminuição da pressão arterial, desmaio ou diminuição do nível de consciência. Então, falou instabilidade, lembrar dos 5Ds da instabilidade. Lógico que a gente tem que ver, isso é só um mnemônico para a gente lembrar, mas o paciente está lá, está anúrico, está mal perfundido, tempo de enchimento capilar lento, todo sonolento, lá confuso, tem várias outras variáveis que a gente pode encaixar aqui no cenário de instabilidade, que são derivados desses 5Ds. Fora esse cenário, o paciente está estável, tá? Então, no critério de instabilidade, eu vou ver se ele está TAC ou bradicárdico. Se ele tiver bradicárdico, então o paciente chegou, você fez o MOB e você viu que ele está instável. Se ele tiver bradicárdico, eu preciso saber se ele tem um BAV 2:1, se ele está com BAVT, se ele está com BAV avançado. Não, está lá com uma frequência de 30, não consegui identificar. O protocolo da AHA é o mesmo. Às vezes eu não consigo identificar aquela arritmia na hora, a arritmia em si que ele está apresentando, mas se eu tiver essa abordagem sistemática, se eu tiver essa sistematização, eu consigo tratar ele mesmo assim. Vou fazer lá atropina, 1 miligrama de atropina. Se ele não responder, eu posso fazer até 3 miligramas com intervalo aí de 3 a 5 minutos. E não deu certo, eu posso ir para o marcapasso transcutâneo, eu posso ir para a epinefrina, que é o MED, né, o mnemônico MED, ou eu posso ir para a dopamina, tá? Ah, mas eu ouvi falar que tem um tal de uns bloqueios avançados lá que eu não posso, que não vai responder, ou pode até piorar com a atropina. Tá, tudo bem, mas a AHA te permite fazer a atropina pelo menos até você preparar uma terapia de segunda linha aqui, que seria ou marca-passo ou uma outra droga endovenosa, tá bom? Passou aqui, Brad, não está bradicárdico agora, vamos para o outro cenário. O paciente está instável, mas você viu lá no monitor que ele está taquicárdico. Então, um ataque instável, tá? O paciente não está parado, ele está taquicárdico, com dor torácica, com algum sinal de instabilidade, com dispneia, desaturando, mal perfundido. O que eu tenho que fazer nesse paciente? Chocar. Então, é a cardioversão elétrica, tá? Como que a gente faz a cardioversão? Tem um mnemônico que a gente chama, que é o OSASCO, né? O OSASCO, O de orientar, seu João, seu fulano, o senhor está com uma instabilidade no coração, o senhor está com uma arritmia, eu vou precisar dar um choquinho no senhor, tá? Mas antes eu vou fazer uma sedação nesse paciente, né? Senão ele vai ter dor na hora que você for chocar. Coloco lá uma fonte de oxigênio, cedo. Quando eu for sedar, ele pode perder o drive respiratório. Então, em vez de deixar ele lá com o catéter, com uma máscara de O2, eu vou ambusando ele, tá? Só lembrar que, hora que eu for chocar esse paciente, o choque aqui tem que ser sincronizado, tá? Eu vou apertar o botãozinho do sync lá para sincronizar o choque. Aplico o choque e observo jamais tirar as pás, porque ele pode evoluir para um ritmo aí de fibrilação ventricular, tá bom? Então essa é a padronização de um ataque instável. E agora o outro cenário.
Estabilidade, o paciente está estável agora. Ele pode estar estável bradicárdio, até a brad estável a gente não vai fazer nada, tá? Bradicardia estável é seguir, ver se tem alguma causa, se ele tem algum problema de tireoide, alguma outra coisa, se ele está usando alguma medicação que pode deixar ele bradicárdico, mas está sem estabilidade, então a gente não precisa fazer nada a princípio. Mas na taquicardia, aí depende se é uma taquicardia de QRS largo ou estreito, tá? Se for QRS largo, o que a gente usa é a mildarona endovenosa. A gente pode usar a mildarona endovenosa, 150 miligramas em 10 minutos, isso que a ARRA preconiza, tá? Às vezes a gente faz até um pouquinho mais lento, porque a mildarona EV pode dar muito hipotensão. E antes de fazer a mildarona, a gente pode fazer uma dose de adenosina, tá? Enquanto está preparando, porque se for ter umas especificidades lá, se for um ataque supra com aberrância, às vezes a gente já reverte com adenosina. Se for QRS estreito, aí depende se ele é regular ou irregular. Irregular, uma FA, a gente opta mais por controle de frequência, eu vou falar um caso sobre FA, a gente vai ilustrar isso aqui. E se for regular ataque supra, a gente pode fazer até 2 adenosinas, primeira 6 em 12 miligramas, na segunda, sempre lembrar de fazer a manobra de valsalva modificada antes, tá? Aqui a preferível, que tenha maior índice de reversão, é aquela que faz o paciente sentado, assopra uma seringa lá por 15 segundos, depois você ergue a perna dele por mais 15 segundos e deixa ele lá, muitas vezes já reverte nessa manobra, tá? Não reverteu, faz as adenosinas aí e espera. Certo? Aqui para ilustrar só os critérios de instabilidade, tá? Dispneia, desmaio, dor torácica, diminuição da pressão, diminuição do nível de consciência, que são 5 Ds da instabilidade. E o detalhe maior aqui, gente, é que a instabilidade tem que ser causada pela arritmia, tá? Não basta o paciente estar com uma instabilidade, vocês vão ver nos casos clínicos que eu vou passar rapidamente aqui, os casos que eu vou mostrar para vocês, um deles vai falar sobre um paciente que estava instável, mas não pelo ataque à arritmia, e sim porque ele tinha uma outra doença que estava gerando instabilidade. E uma dica também que eu dou para vocês é que a arritmia, para gerar instabilidade, é lógico que medicina não é uma ciência exata, né? Tem as particularidades, as peculiaridades, as exceções, mas geralmente, para causar instabilidade, a frequência cardíaca vai estar acima de 150 batimentos por minuto. Bom? Então vamos para os casos. Vou mostrar aqui 4 casinhos rápidos para vocês, só para vocês verem aí como é que isso aparece, como que isso acontece aí no dia a dia. Então, caso 1. Os casos agora são mais rápidos, tá? FPE, 44 anos, feminino, deu entrada no PA por palpitações aí de forte intensidade associada a sudorese fria, há 2 horas. Antecedente aí de obesidade e, ó, o paciente chega falando para você que tem histórico familiar de arritmia. Eu nunca falo arritmia que é, né? Fala no geral, assim, tem um histórico de arritmia, alguém na família que tem uma arritmia. Então, vamos lá. A frequência cardíaca da paciente estava 152, um ritmo aí irregular, e os demais, exame físico aí, tudo normal, tá? Então, o que ela mais queixava aí eram palpitações e essa sudorese fria. E aí, no eletrocardiograma, você se deparou com essa arritmia aqui. Olha lá, arritmia doidona, é igual a mildarona. Lembra do Padre Quevedo? Isso não existe, né? Cuidado, tá bom? Cuidado, porque quando você não sabe o que faz, é melhor não fazer nada a princípio. Cuidado para não causar malefício para o paciente. Primeiro, não maleficência, né? Primeiro, não causar o mal. Lembra dos princípios lá quando a gente vai tratar o paciente. E essa arritmia aqui, gente, é a arritmia chamada de FA pré-excitada, ou fibrilação atrial com via acessória, também chamada de FA com Wolff-Parkinson-White, tá? É um paciente que tem uma via acessória descendo ali do átrio para o ventrículo, tá? E
ele dá essa cara, ele tem esse aspecto ruim mesmo. Tá? Então, uma arritmia feia de ver. São complexos QRS estreitos e largos, ó. Então, uma arritmia muito. Quando aparece na prática aí, eu já vi até cardiologista se embananando com ela. Porque assusta e cuidado com o que você vai fazer com essa arritmia, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o que fazer e o que não fazer, o que não se deve fazer com essa arritmia. Primeiro, olha só, que conduta inadequada aqui. Tudo que bloqueia o nó atrioventricular, tá? Lembra que a arritmia, a FA, ela está vindo do átrio para o ventrículo. Tudo que bloqueia o nó atrioventricular, a arritmia, ela vai descer pela via acessória. Então, qual que é o problema de fazer essas medicações aqui, ó? Beta-bloqueador, a própria amiodarona, bloqueador do canal de cálcio, adenosina, tudo que bloqueia o nó atrioventricular. Eu vou mostrar para vocês aqui que assim, ó, a arritmia, ela pode descer, ó, aqui na figura está mais fácil ilustrar, tanto pelo caminho 1, tá? Ela está vindo lá do átrio, como pelo caminho 2, que é a via anômala. Só que pelo caminho 1, ela tem ainda um filtro, tá? O nó atrioventricular, ele barra um pouquinho, ele dá uma segurada na frequência cardíaca, ele não deixa todo o estímulo que sai do átrio ir para os ventrículos. A via acessória, então ela funciona como um pedágio aqui, vamos dizer assim. O carrinho vai ter que parar aqui pelo pedágio para descer. A via acessória aqui, a via anômala, ela é livre. Então, está passando direto o estímulo por ali. Passando direto o estímulo por ali, o que acontece? Se eu bloquear aqui a via 1, que é o que essas drogas fazem, a mildarona, a adenosina, eles bloqueiam o nó atrioventricular. A arritmia vai descer por aqui. Então, a fibrilação atrial lá, ela vai descer, se eu bloquear aqui a via 1, ela vai descer por onde? Pela via 2, e isso vai causar o quê? Isso pode degenerar para uma fibrilação ventricular. Então, você que faltou nessa aula, ou que não fez o nosso curso, pode fazer erroneamente uma medicação dessa, e o desfecho seu é transformar uma arritmia numa parada cardiorrespiratória em ritmo de fibrilação ventricular, tá? Por isso que tem que tomar cuidado. Então, o mais adequado de tratar essa arritmia é uma medicação, a propafenona daria para usar, não é tão segura. Tem uma outra também que chama flecainida, mas elas não são disponíveis no Brasil, tá? E em vários países, na verdade. Então, a melhor conduta para tratar uma arritmia dessa nesses locais é através da cardioversão elétrica. É chocar mesmo, tá? É porque mesmo se o paciente não estiver instável no momento, ele vai instabilizar a qualquer momento numa frequência daquela, numa arritmia daquela, tá? E mais uma vez, não foi a mildarona que reverteu a arritmia. E olha só, você fez a cardioversão elétrica e a arritmia como é que ficou? Isso é um caso real, tá? A arritmia foi revertida. E vocês podem ver, inclusive, ó, uma pista aqui que esse paciente tinha uma via anômala, é um intervalo PR curto, ó. Intervalo PR curto, complexo QRS querendo alargar, alteração de repolarização ventricular aqui, tá? Por isso que esse paciente ele tem que ser internado e fazer um estudo eletrofisiológico aí com certa urgência para fazer o que com aquela via acessória? Queimar, ó, fazer uma punção transeptal aqui, lembra que a via acessória estava aqui ao lado? E fazer a ablação, queimar essa via acessória para o estímulo não passar mais do átrio para o ventrículo, correndo o risco aí de degenerar para uma fibrilação ventricular, tá? Então, é um caso aí que tem que ficar esperto, o FA pré-excitada ou o FA com Wolff Parkinson White. Esse segundo caso aqui é o CST, 58 anos, masculino, tá? Ele veio com queixa, olha como é comum esse tipo de casos aqui na emergência, gente. Olha como é muito comum. Quem nunca viu esse caso aqui vai ver em breve. O paciente chegou, tosse produtiva, febre, uma dor torácica ventilatória dependente. E aí, ó, falou para te ajudar que tinha um histórico de arritmia. E aí, chegou lá, foi medir os sinais vitais, ó, ele estava em regular estado geral, 39,8 de
de temperatura. Frequência cardíaca 134, PA 85/44, bulhas rítmicas hipofonéticas. Aí você foi lá, como um bom plantonista, e fez um eletrocardiograma no paciente, e aí, esse era o nosso eletro. O que é isso aqui? Uma taquicardia sinusal, né? A gente vê as ondas P aqui, sinusais, precedendo QRS, onda P positiva em D1, D2 AVF, negativa em AVR, tá? É uma taquicardia sinusal. Aqui que você vai pensar, pô, o paciente já tinha um histórico de arritmia e tá instável, não tá? Ó? Tá lá, ó, com dor torácica, ó, dor torácica, ventilatório dependente, ó, cuidado, tá? Não é aquela dor anginosa da instabilidade, ó. Então, cuidado. Ó, hipotenso. Aí você, bom, arritmia 134 com sinal de instabilidade, você vai lá e faz o quê? Choca o nosso paciente, olha só. Chocou o nosso paciente. Parabéns, você acaba de matar o nosso paciente na emergência. Então, qual que foi o erro aqui, gente? Ter chocado o paciente. Primeiro, não foi a arritmia que estava gerando a instabilidade. Esse paciente, ele estava séptico, não estava? Estava febril, ó, um quadro de uma broncopneumonia, bem provável. Estava hipotenso por conta de um quadro aí talvez séptico, e não a arritmia que estava causando instabilidade. Então, e outra, é uma taquicardia sinusal. Qual que é a lição desse caso? Não tratar a arritmia em si, e sim a causa de base, senão olha o que você pode dar para o seu paciente. E tchau CRM, né? Então, nunca cardioverter um ritmo sinusal, tá? Essa é a lição desse caso, e nem bradicardise, também é importante frisar, tá? Só que o maior recado aqui é que eu tenho que tratar a causa de base. Posso fazer amiodarona para esse paciente? Lógico que não. Por que não? Porque ele está instável? Ele estava instável? Ele estava com dispneia, com diminuição da pressão arterial, estava meio rebaixadão, não estava? Sim, mas qual que é o porém aqui, que é o cenário que a gente vê muito na emergência? Não era a arritmia que estava causando a instabilidade, entendeu? Então a instabilidade ela tem que ser causada pela arritmia. Então qual que é o recado desse caso? A descompensação hemodinâmica desse paciente foi pelo quadro séptico e não foi pela instabilidade da arritmia em si, tá? Então a dica que fica desse caso é o seguinte: primeiro, dificilmente uma frequência cardíaca, ele estava com frequência de 134, vai instabilizar tanto um paciente assim, deixar ele hipotenso, deixar ele rebaixado, deixar ele do jeito que ele estava. E segundo, tratamento da taquicardia sinusal é direcionar para a causa de base. O que eu teria que ter feito com esse paciente? Chocado e matado ele, igual foi feito? Não. Ter feito a amiodarona? Também não. O que eu devia ter feito? Ter tratado o quadro séptico do paciente, tá? Então, tratar a sepse, tratar com antibiótico terapia, com alvo aí para o pulmão, hidratação da sepse, aquela golden hour lá da sepse, fazer uma hidratação aí vigorosa, e aí sim a frequência cardíaca se controlaria. Às vezes o que a gente vê na emergência, no pronto-socorro e na UTI, a pessoa quer tratar a ansiedade do plantonista, ansiedade da enfermagem, ansiedade da fisioterapia, ansiedade do profissional, seja ele qual for, inexperiente. Eu não tenho que sair correndo a baixar a frequência do paciente, a não ser que eu faça isso com responsabilidade da forma correta. Tá bom? Então, essa é a lição desse caso que eu queria passar para vocês. E daqui a pouco nós vamos reforçar o nosso curso, tá? Nosso curso ECG no Ato, aí, ele está de cara nova. Daqui a pouco eu vou falar para vocês aí, dar uma reforçada. Tá com preço imperdível, nós vamos relançar, tem vários bônus aí para vocês. Grupo de WhatsApp para tirar dúvida com nossos professores, tá?
e grupo também de discussão diária, todos os dias ali, eletrocardiogramas para discutir, para conversar a respeito, tá? Daqui a pouco eu vou falar novamente do nosso curso. Um dos cursos mais completos de eletrocardiograma para vocês e num preço totalmente acessível. Mas, dando continuidade aqui, o caso 3, ó. CTQ, 22 anos, masculino, tá? Ele deu entrada no pronto atendimento por fraqueza progressiva há dias, tontura e teve 2 síncopes após episódios de palpitações. Então, nosso paciente, ó, ele chegou lá com fraqueza e tontura, ó lá. Labirintite? Cuidado, lembra que eu falei lá no começo com essas tonturas aí. Vê pressão, dá uma olhadinha na frequência, pega o pulso ali do paciente, vê se está taquicárdico, se está brade, monitora, lembra do MOV? Eu já sistematizei tudo para vocês, agora só dando exemplos práticos, mas lembra do começo da aula que foi muito importante. Paciente obeso, portador de depressão e com histórico aí de IVAs de repetição. Olha o que ele usava de remédio. Aldol, quetiapina e recentemente usou cloroquina para COVID. Tá? Erroneamente, né? Mas passado ele usou. E o que aconteceu com o nosso paciente? Ele chegou lá com essas queixas, ó, e estava com esse eletro. Isso a gente viu muito na pandemia, tá? Esse eletro, pacientes aí que usavam alguma já medicação que alargava o intervalo QT, tá? E aí começou a usar antibiótico, algum macrolídeo, azitromicina. Nesse caso aqui ainda colocaram cloroquina para o rapaz. E aí ele estava lá caminhando, sincopou 2 vezes após palpitações, né? Intervalo QT, lembra que eu falei no começo da aula lá? Ele é um intervalo pró-arritmogênico, ele favorece uma arritmia específica, né? Então, QT longo, geralmente intervalos QTs acima de 500 milissegundos, tá? Isso a gente fala também bastante no curso, mas é só para exemplificar para vocês uma coisa. Esse paciente, enquanto ele estava aguardando lá você pedir exames, olha o que aconteceu. Esse intervalo QT evoluiu para um ritmo, ó, tá vendo? Que a gente chama de uma taquicardia ventricular polimórfica. Vários formatos de QRS. Esse paciente ainda estava conversando, tá? Não é uma FV, por quê? Se fosse FV é um ritmo de parada, né? Fibrilação ventricular. Ele não estava parado ainda, tá? Então a gente chama de uma taquicardia ventricular polimórfica, que parece que as pontas estão torcidas aqui, ó, ou também chamado de torsade points, torção das pontas, né? Lembrar que a gente só pode falar torção das pontas quando a origem dela é um QT longo, tá? Quando não for por QT longo, a gente chama de taquicardia ventricular polimórfica. Também terrível aí na emergência, quando aparece, o pessoal assusta, o pessoal tem medo, o pessoal olha para o lado e fala, chama o médico, e o médico é você que está lá de plantão. Então, a torsade points, tá? Ou torção das pontas, é uma taquicardia de QRS aí largo e variado, tá? Às vezes com ponta para cima, com ponta para baixo, tá vendo? O QRS apontando para cima e para baixo, é por isso que fala torção das pontas, e a gente só vai chamar assim quando ela ser, isso é conceitual, né? Quando ela vir de um QT longo, tá? Que é o intervalo QT que é corrigido, geralmente é acima de 500, mas aí tem a particularidade de cada um. Homens 450, crianças 460, mulheres 470. Mas para causar um torsade assim, geralmente são QTs maiores aí do que 500, tá? Aqui é só como mostra a fórmula para vocês. Algumas medicações que causam o QT longo, tá? Drogas de alto risco aí para causar o QT longo. Então, isso aqui o recado fica, cuidado com a medicação que você toma, cuidado porque você pode, se você já tem uma predisposição genética, ter uma arritmia, um histórico familiar de alguma arritmia, e você sente palpitações e você não está bem, medicação é droga, droga tem efeito colateral,
inclusive uma delas é essa arritmia aqui, que pode ser fatal, tá? Tem que tomar muito cuidado. Durante a pandemia nós vimos muito isso, paciente tomando aí antibiótico adoidado e juntando aí erroneamente com cloroquina, hidroxicloroquina e dando ruim, viu? Posso usar a mildarona nessa arritmia. O que a mildarona faz, que eu falei lá no começo? A mildarona alarga intervalo QT. Você vai alargar o que já está largo. Lembra que o que causa essa arritmia é o QT longo? Então, mais um exemplo aqui que a gente tem que tomar cuidado com a mildarona. Ou seja, Padre Quevedo estava certo, né? A arritmia doidona é igual a mildarona? Isso não existe. Lá o primeiro slide, um dos primeiros lá que eu mostrei para vocês. Cuidado com isso aqui, tá bom? Então, o que eu faço? Não posso usar a mildarona para essa. O que eu vou usar? Na fase aguda, gente, eu posso usar tanto lidocaína quanto sulfato de magnésio, tá? Já vi muita gente se enroscar com essa arritmia na prática, tá bom? Por isso que eu resolvi colocar ela aqui também nessa aula, para fazer vocês perderem esse medo das arritmias, e uma delas é retorçar points. E tem um resuminho aqui do Cardio Papers que eu gosto bastante. Você pode usar, ó, primeiro, não usar mildarona, ó, aqui embaixo, lembra? Não usar porque a mildarona prolonga o intervalo QT. Eu posso usar magnésio endovenoso, isoproterenol. É uma medicação difícil de a gente conseguir, então a gente quase não usa na prática. E posso usar também o marcapasso provisório, tá? Eu já precisei passar marcapasso em paciente que estava fazendo torsade points refratário, tá? Enquanto a gente estava tentando descobrir o que estava alargando o QT do paciente, para corrigir a causa, né? Nós temos que corrigir a causa do que estava aumentando o intervalo QT desse paciente. Passei o marcapasso, aí a gente faz uma manobra lá que chama Overdrive Suppression. Enrosquei a língua aqui. Overdrive Suppression, perdão. Vou cortar essa parte no vídeo depois, hein, pessoal da edição. Esse overdrive, o que é? É aumentar a frequência cardíaca do marcapasso para suprimir a torsade points, tá? Então, mas eu posso usar lidocaína, magnésio, corrigir o que está causando o intervalo QT alargado e não usar mildarona. Mais um exemplo de arritmia que a gente não usa a mildarona. Belezinha? E para terminar, nosso último caso, tá? E já apresentar para vocês depois o curso. O caso 4 é o paciente TQE, 82 anos, feminina, tá? Da entrada aí na sala de emergência com um quadro do quê? Palpitações. Nós estamos falando de arritmia, vocês veem que a queixa mais comum aí são as palpitações, mas não esquecer daquelas outras que a gente conversou. Percebidas a mais ou menos 1 hora. Hipertensa diabética dislipidêmica, já teve AIT prévio, acidente isquêmico transitório e uma arritmia SIC, mas sem segmento, tá? Então vamos lá. Senhora TQE, 82 anos, hein? Chegou lá para você com 1 hora de palpitação. Você fez um eletro, um ataque cardíaco de QRS estreito e irregular, certo? Que arritmia que é essa? Fibrilação atrial. Então tá, uma arritmia muito comum no idoso, né? Intervalo RR irregular, QRS estreito, ó. Uma FA de alta resposta ventricular, inclusive, ó. Tá aqui em torno de 180 de frequência. 162, tinha calculado aqui. Conduta. O que a gente faz para FA da dona TQE? 1 hora de FA. Cuidado, hein? 1 hora de FA. Vocês vão ver o que eu quero chamar a atenção disso aqui. Aí, ó, o seu sabidão lá, choque na avó. Eu vou chocar essa avó. Deixar ela com essa FA, não. 1 hora de FA, dá para chocar, não dá? Pouquinho tempo que chegou essa FA. E aí, o que ele fez? Pregou o choque na avó. Chocão na avó. Fez o Osasco, ó, lembrou, assistiu a aula,
orientou a avó, sedou a avó, abusou a avó, sincronizou, se lembrou de sincronizar, chocou a avó com 100 joules, colocou, deixou as pás lá para ver se ela não ia degenerar para nenhuma FV, fez certinho o Osasco e, de repente, chocou. E o que aconteceu com a avó depois desse choque? Olha só, nossa avó. Ela ganhou um desvio de rima, tá vendo? Olha só a pálpebra dela aqui esquerda, olha só aqui as ruguinhas da testa dela, olha o desvio de rima. O que aconteceu com essa avó após o choque? AVC após cardioversão elétrica. Ué, mas será que ela tinha trombo já ali no coração? Ela estava com 1 hora de FA só, né? Gente, a dica aqui é o seguinte: ela era uma idosa, cheia de comorbidade, já tinha tido AIT prévio, tá? Ela chegou falando que ela percebeu a palpitação a 1 hora. Isso não quer dizer que ela estava com a arritmia a 1 hora. Esse é o grande erro que a gente vê na emergência. O plantonista vai lá e fala assim: ah, eu choquei, doutor, porque estava com 3 horinhas de FA, 3 horinhas que percebeu, porque hoje até mudou, né? Antes falava em 48 horas, agora pela nova diretriz do ESC, diretriz europeia agora de FA, eles colocaram agora 24 horas. E abaixo de 12, mais ainda, né? Melhor ainda em relação à segurança de não ter trombo. Porém, gente, cuidado, tempo de FA é diferente de tempo de percepção de FA. Tá? Provavelmente essa mulher já tinha uma FA permanente e já tinha trombo ali no coração e por isso que ela AVCzou, tá? Então, olha só, FA era permanente, só que ela não sabia, tá? Como ela não anticoagulava, nem sabia da FA, não tinha trombo no átrio esquerdo, perdão, ela não anticoagulava e ela tinha um trombo no átrio esquerdo. Quando você foi lá e aplicou o choque, o trombo foi para o cérebro e ela AVCzou. Isso aqui é o eco da nossa paciente. Aqui, para quem não viu, ó, eu sublinhei aqui, peraí. Aqui, ó. Ó o trombo no eco transesofágico dela. Tá? Um dos trombos, na hora que foi feita a cardioversão, migrou para a cabeça e ela saiu de uma cardioversão elétrica para um AVC. Então, o recado aqui é tempo de FA. Ó. Essa 1 hora provavelmente foi o tempo que ela notou a palpitação, mas ela já tinha essa arritmia antes. Dicas do caso: ela já tinha AIT prévio, ela cheia de comorbidades, idade avançada, então ela já tinha uma doença elétrica atrial e provavelmente ela já fazia FA paroxística ou já tinha uma FA permanente, né? Mas ela notou a 1 hora, então cuidado com essa informação, o paciente chegar na emergência, tá bom? E uma dica que eu dou para vocês como arritmologista é o seguinte: só faz cardioversão elétrica na FA se o paciente estiver instável. Ou, fora isso, só após um eco transesofágico, tá? Para avaliar a presença de trombo. Não tenta fazer condutas heróicas lá para falar que você cardioverteu, que você chocou, porque aí uma paciente dessa pode ficar com um déficit agora permanente, ou até ir a óbito, né? Secundário ao AVC, tá? Então, caso contrário, apenas controle de frequência cardíaca. Um beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, um deslanosídeo, e sempre lembrar da anticoagulação, principalmente se você não tem o eco transesofágico. Anticoagula 3 semanas, cardioverte eletivamente, anticoagula mais 4, e acima disso vai depender do chá de Svá. Agora não é chá de Svasc, é chá de Svá, tá? Mudou. O sexo feminino saiu lá da categoria da anticoagulação. E era isso que eu queria falar para vocês, tá bom? Não precisem ter medo de arritmia, não precisem ficar com essa cara. Vocês viram que só de sistematizar vocês conseguem fazer uma abordagem sistemática, vocês conseguem fazer
essa abordagem das arritmias sem medo, sem essa cara de pânico, tá? E não quer ter mais medo de eletro, gente, e nem das arritmias, nós estamos hoje reinaugurando o nosso curso ECG no Ato, tá? Tá com preço aí imperdível, aumente sua confiança no plantão, vem com a nossa turma aí, vamos aprender, vamos revisar, vamos discutir eletro diariamente, que é o que a gente gosta de fazer, estamos aí para ajudar vocês, tá? E para quem assistiu essa aula aí também, nós vamos deixar aqui hoje o relançamento do curso, ele está num preço imperdível hoje, tá? Nós temos aí grupo de WhatsApp para discussão diária de eletrocardiograma, para tirar dúvidas com nossos professores, várias aulas bônus, fora ainda o conteúdo de eletro, e em breve também nós vamos lançar o nosso curso de arritmias, tá? Falar especificamente de cada arritmia e como abordar cada uma. O curso está com uma promoção, gente, olha só, curso de 697 por R$ 297. Daqui a pouco as meninas vão colocar lá no grupo o link para quem quiser fazer o nosso curso, tá? Curso completo com as aulas gravadas, com as aulas bônus, com os grupos de WhatsApp, com o canal de discussão diária de eletro, vai estar lá para vocês, tá? R$ 297 à vista ou a prazo 10 vezes de R$ 34,70. Uma pizza aí por mês, gente. Uma pizza que você deixa de comer por mês para aprender eletro com segurança e saber manejar as principais alterações eletrocardiográficas no dia a dia. Bom, então as vagas estão abertas agora para o curso. Quem não segue a gente, segue lá no ECG no Ato. E daqui a pouquinho as meninas vão mandar lá também nós vamos deixar o link nos stories e o link também lá na página lá para vocês verem do WhatsApp, certo? Espero que tenham gostado da aula, espero que tenham podido contribuir um pouco com o conhecimento de vocês e contem com a gente aí, com a nossa equipe. Valeu! Tem alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. Peraí, deixa eu cancelar a apresentação. Obrigado, gente, quem ficou aí, quem acompanhou nossa aula. E já já a gente está mandando o link aí no grupo do WhatsApp. Valeu, brigadão. Boa noite.